quidem nullum aliud consilium nisi mali vestri impediendi dineo. Caveto vero plebem dolentem, que subito patrem perdiderit, adquad arma... Salve galera, bem-vindo a mais um vídeo. Eu estou neste humilde cenário, que é a minha sala e cozinha, mas tá bom, né? E esse vídeo será sobre a queda do Império Romano e as invasões bárbaras germânicas. Por que bárbaras germânicas? Porque esse vídeo não falará apenas sobre os germânicos invadindo Roma, não. Também falará sobre os celtas reconquistando terras deles. Já que as invasões bárbaras germânicas não foram apenas invasões germânicas, foram invasões celtas e também invasões de povos nômades do norte da África. Então, simbora para esse vídeo e puxa a vinheta, quer dizer, o meme. Senta que lá vem a história. Estamos no quinto século. E nessa época Roma era nada comparado ao seu auge na República Romana e no início do Império. Nem dava para imaginar que esse império foi o império do Imperador Trajano, foi a República de Júlio César, ou também foi o Império de Otaviano. Nem dá para imaginar que o império daqueles virou uma merda que Roma virou. O império completamente fragilizado, literalmente que passou por inúmeras guerras civis, quase 50 imperadores em um intervalo de um século, 50 imperadores. 50. Vocês estão ouvindo? 50. Beirando 50. Isso é um número, digamos que preocupante para o Império Romano. Se fosse, digamos, para o Brasil, até eu entenderia, porque literalmente a gente não tem muita moral para falar disso. Mas ok. Então, continuando, a situação de Roma está pior do que a situação financeira do seu Madruga. Tá devendo a Deus e o mundo. Adivinha? Devendo para germânico. E adivinha o que acontece quando você deve para germânico? Dá merda. Dá merda. Sempre dá merda. Sempre dá famosa merda. E adivinha? Deu merda. Deveram para os ostrogóticos. E o que eles fizeram? Ferraram com Roma. Por conta da situação financeira decadente que Roma tava. Adivinha o que o povo fez? Simplesmente o povo tava puto. O povo romano tava tipo assim. Tá uma merda! Esse país... Vamos para a parte militar, que é a mais vergonhosa. Literalmente vai ficar com a mão na testa, um pouco puto, provavelmente, se você é fanboy de Roma, mas se você não é fanboy, você vai meter provavelmente fomos dane-se. Mas tá bom. Só para ter noção, uma situação decadente. Roma não conseguia pagar seus próprios soldados. Os soldados que ela ainda tinha estavam sendo muitos feridos para poucos soldados que tinha. Adivinha com essa consequência disso? Começaram a trazer mercenários germânicos ou mestiços de romanos e germânicos. Ou seja, digamos que romano tinha pouco, porque a maioria era tudo germânico. E tudo começou a ter cidadania romana de forma grátis, mesmo não estando nas fronteiras romanas. Vários eram vândalos, lombardos, godos, mas ok. Só para dar noção, a decadência, para economizar mais grana, eles acabaram abandonando a Lorica Segmentata e foram para a Lorica Ramata. Simplesmente foram de uma armadura revolucionária, extremamente confiável, para uma armadura que simplesmente era feita de cota de malha e um capacete bem simples. Então, digamos, foi um grande retrocesso. Voltar à época do Principado, que usava muito a cota de malha. Então, agora vamos para um mapa, que eu vou mostrar uma coisa bem interessante que está acontecendo na região do Cazaquistão. E especificamente, o império que está surgindo, que vai ser uma baita pedra no sapato dos romanos e algo bem importante para a nossa história. Sabe essa mancha amarela aqui? Ele é um império único que começou a se expandir pela Europa, indo até os Bálticos, invadiu a Dácia e em seguida foi para a região da Germânia. E com isso, consequentemente, acabou forçando as tribos germânicas a adentrar o Império Romano. Para evitar que uma chacina acontecesse, os romanos começaram a dar territórios para os germânicos. Primeiro para os alanos, depois para os visigóticos. E depois os vândalos acabaram atacando o Império Romano.
E depois, o Átila Huno acabou investindo contra Roma, porém acabou barrando com o Papa Leão I e acabou morrendo no meio disso. E o Império Huno acabou entrando na sua decadência. Depois o Vândalo acabou anexando várias dessas ilhas italianas. E bem nessa época os anglo-saxões invadem a Inglaterra e os celtas acabam reconquistando. E nessa época o reino de Soissons e os francos conquistam a região norte da Gália junto com os frísios. Este território roxo foi para os ostrogóticos. E o sul da Gália, por fim, acabou indo para os burgúndios e os alamanos. E esse território, em um vermelho bordô, foi o último território do grandioso Império Romano, que depois acabou sofrendo um golpe de estado pelo Odoacro e deportando o imperador Rômulo Augusto.